TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui na cidade de Porto Alegre para conversar aqui com a irmã Tamires, né? Vem aqui a auxiliadora idônea do presbítero Leonardo aqui na cidade de Porto Alegre para trazer um pouquinho mais do testemunho dela e como ela tem se servido nessa mesa maravilhosa que nós temos aí do Senhor. E temos aí, olha só que monte, né? Esse monte de material aqui, né? A gente está acostumado a ir para o monte orar, agora a gente pode ir para o monte também se alimentar, o monte de material. Tá aí, então. Tudo bom, irmã Tamires? Tudo bom, irmão. Eu agradeço a oportunidade de poder estar compartilhando meus testemunhos e experiências com o Senhor. Amém, que bênção. Nós temos muito a ganhar, né? Nós aí assistindo, ouvindo, podendo aqui acompanhar essa programação do que os irmãos vêm aqui testemunhar com a gente, né? Irmã, temos esses materiais todos aqui dispostos conosco aqui, né? Eu já pergunto para a irmã assim, tem algum material na tua vida cristã que tu lembra assim que quando alguém falou, ou quando você tocou, leu, ouviu, né? Puxa, eu acho que agora eu tô no lugar que Deus quer para mim, porque o que eu tô comendo aqui, através disso aqui, era o que eu estava buscando. Na verdade, tem vários, né? Eu me lembro que quando eu entrei para a igreja, na verdade, quando eu retornei, porque quando eu entrei eu era muito nova, eu tinha 13 anos, então eu saí e voltei depois que eu conheci o Leonardo. E eu tinha muito problema com medo, né? Por experiências que eu tive, assim, do mundo, né? E através de congregar em outros lugares, me gerou muito bloqueio. Então eu tinha muito medo e eu me lembro que toda vez que eu entrava na igreja, eu não conseguia orar. Eu não conseguia fechar os meus olhos porque eu achava que ia ter alguma manifestação ali. Eu tinha medo, assim, das pessoas olharem para mim e ver alguma coisa ruim, né? Então aquilo me bloqueava muito porque eu não conseguia chegar na presença do Senhor, né? Nada do que era falado me tocava porque eu tinha esse bloqueio. E eu lembro que um irmão me deu esse CD do medo, né? E quando ele me deu esse CD, eu me lembro que eu escutava bastante no carro. E ele falava dos espíritos que te atacam do medo, né? E eu não sabia muito sobre aquelas nações, tudo. E eu lembro que eu orava assim, pedia para Deus, né, que ele me desse um convencimento e tirasse aquilo de mim, né? Porque eu não conseguia tocar nada porque era muito medo de morte, medo de tudo, né? E eu me lembro que as pessoas estavam orando assim, eu olhava e eu fechava meus olhos 2 segundos e já abria porque aquilo me bloqueava, né? Então, o irmão me presenteou com esse CD do medo. E foi algo assim que conseguiu tirar muita coisa de dentro de mim, né? Não tudo, porque ainda de vez em quando esses espíritos atacam novamente, né? Mas agora eu já sei como combater, né? E foi um CD, assim, que foi a minha primeira experiência com o Senhor, foi sobre o CD do medo. Ouvindo, então, esse material, que a gente também tem esse falar pelo cura interior, né? Sim. Tanto o cura interior básico como aprofundada trazem também esses temas que são muito importantes. E hoje você também tem a TV por assinatura, tem lá muitos vídeos que falam também desse tema. Que eu creio que esse tema do medo é uma coisa que atinge muitos, né? Muitos nós do povo de Deus, e não só numa área, às vezes atinge em outras áreas. Como, por exemplo, eu posso ter medo de dizimar, porque eu vou dizimar e vai me faltar, eu fico com medo. Né? Eu fico com medo, que nem disse a irmã, de experiências espirituais que eu possa prever, ali possa ver, vai acontecer alguma coisa. Medo, às vezes as pessoas têm de dormir, né? Eu vou ficar sozinho num quarto escuro, o que será que pode me acontecer? Sim. Tem pessoas que sofrem síndrome do pânico e assim vai. É um tema que aflige muito o povo de Deus. Amém.
E o irmão falou da cura interior, e eu me lembro que quando eu retomei, né, na tribo que eu ia, só tinha o seminário da cura interior, né? E aquele seminário me confrontava, assim, porque tive uma ministração que falou da falsa culpa, né? Alguma coisa assim, que tinha a culpa e a falsa culpa. Sim. E o diabo me acusava muito na minha mente, né? Que eu tinha uma falsa culpa, assim, de como que eu vou falar alguma coisa se a minha vida era toda errada, né? Então eu tinha uma falsa culpa de que eu achava que eu tinha que estar totalmente santificada para falar alguma coisa, né? Para falar da minha vida, assim. E aquilo me incomodava muito, me machucava, né? Porque eu não achava que Jesus já tinha me perdoado. Ficava aquilo na minha mente de que não, né? Que Jesus não me perdoou, que agora eu vou colher uma coisa horrível, vai acontecer uma coisa horrível comigo. E esse seminário também da cura interior, que eu me lembro que eu participei algumas vezes, assim, me limpou e me mostrou muita coisa dentro de mim, né? Me mostrou muita rejeição, assim, porque eu tinha, né? A gente tem, assim, muita rejeição porque a gente tem muitos planos para nossa vida, né? E a gente fica pensando que a gente é uma rejeitada, né? E eu me lembro, assim, que a minha carência era tão grande que quando eu conheci o Leonardo, eu achei, né, que, bom, agora eu vou conseguir me suprir, né? Eu achei uma pessoa que vai me suprir, né? Eu olhei para ele, assim, a condição dele de vida era boa e eu, bom, agora eu achei alguém que vai me suprir, né? E Deus colocou na minha vida, assim, uma pessoa totalmente diferente de mim, né? De tudo que eu pensei que ele fosse me suprir, ele era totalmente ao contrário, né? E aquilo foi uma batalha, né? Foi através que ele teve um problema financeiro, daí ele entrou na igreja e eu retomei, né? Porque eu tinha me afastado. Mas até então eu retomei porque eu queria que ele fosse curado e que ele resolvesse aquele problema pra gente continuar aproveitando a nossa vida, né? A gente jovem e tudo, e eu queria aproveitar. E tudo que eu queria dele, assim, nada ele me supria, né? Eu queria roupa, eu queria essas coisas naturais que a gente sempre quer, e ele não me supria em nada, né? E daí eu fui pra terapia, né? Eu tive 2 terapeutas, porque eu acho que uma não me aguentou, daí me passou pra outra. E eu perguntava pra irmã, assim, eu me lembro, mas irmã, onde é que tá escrito que eu tenho que casar com ele? Ele não é o meu marido, né? Porque ele é totalmente diferente de mim. E a irmã, com toda uma sabedoria, né, me mostrava ali na palavra tudo. Falei, tá, eu quero casar, mas eu quero casar numa igreja, eu quero casar que tenha, assim, uma festa, né? E na época eu não tinha condição de nada. E o que ele podia me proporcionar, eu não aceitei, né, por rejeição, porque eu queria algo grande, algo, assim, ser a melhor, né? Que a gente quer ter o melhor vestido, quer tudo melhor. E Deus começou a me trabalhar ali, né? Porque eu vi que era tudo rejeições dentro de mim, né? Daí eu me lembro que um livro que eu também comecei a ler foi A Injustiça da Parte de Deus, né, que fala muito sobre a rejeição. E eu me lembro, assim, que ele me destratava, né, não assim, mas ele não falava o que eu queria escutar e aquilo me machucava, eu me fechava, eu já não conversava mais, né, e eu brigava muito braba. Pegava minhas coisas para ir embora um monte de vezes, né, arrumava minhas coisas para ir embora, não ia embora. Porque eu não estava suportando, eu não estava entendendo o porquê, né? Eu perguntava, mas Deus, agora a gente está na igreja, tudo e está acontecendo tudo isso. Daí eu li num capítulo que fala, né, que Deus precisa te botar na frente das situações para te ver o que tem dentro de ti, né? Para te ser exposta e poder te curar, né? Sim. Foi isso, assim, que... Que bênção, hein? Então, olha só, realmente quando a gente vê aqui essas carências que nós temos, e nós temos um material em áudio, um material que já saiu há algum tempinho atrás, mas é um material muito bom. Eu quero dar a dica para vocês, que é do material que se chama Carência Intratável, né? Eu estava falando aqui das carências, da necessidade de suprir, a gente vê lá nesse material como quem nos supre, né? Quem vai nos trazer toda a bênção e a provisão para nossas vidas é Deus, usando ou não os vasos que estão perto da gente. E fala também dessa questão de a gente tratar de muitas situações que a gente usa para suprir. Como, por exemplo, tem pessoas que usam vícios do cigarro, da bebida, para poder suprir as suas carências. Porque já são aqueles que sabem que tem necessidade, que tem carências. E geralmente a nossa carência é de Cristo, de Deus acompanhando a nossa vida. E a gente acaba tentando suprir com outras coisas. Então esse material, Carência Intratável, é muito legal para você aí, como está trazendo aqui a irmã Tamires, né? Como, olha, tinha carências e queria que elas fossem supridas. Tinha sonhos, né? Tinha sonhos, eu queria um casamento pomposo, grande, maravilhoso, né? Que todo mundo pudesse ver que
é eu que estou casando, né? Então tá lá como a gente vem buscando isso, e o Senhor nos dá essa dica desse material, como também do cura interior, tanto básica como aprofundada, que faz um tratamento também nas nossas vidas, a descolar de tudo isso que a gente tem do orgulho, do ego nas nossas vidas, né, irmã Tamires? Amém. E eu me lembro assim, né, que eu perguntava, né, para as irmãs, mas irmã, por que isso, né, tá acontecendo, né? Daí elas ministravam para mim que Deus fez a gente, né, com um espaço que somente Cristo pode preencher, né? E eu não entendia aquilo, e elas falavam da unção interior, né, sobre tu escutar a unção interior, e eu, meu Deus, o que é isso, né? Daí eu queria, assim, que Deus fizesse algo estrondoso para que eu pudesse escutar Ele, né, que eu pudesse, assim, que Ele falasse comigo, né, porque eu julgava muito a vida dele, né, porque eu olhei a vida dele do passado, e o passado dele me machucava, tanto de rejeição que eu tinha, né, o passado dele me rejeitava. Eu achava que ele não era digno de estar comigo, né? Porque eu merecia algo muito melhor do que ele, né? Até que um dia eu tava na tribo, né? E Deus me disse assim, né? Tu é igual ou pior do que ele, né? Daí eu vi aquilo dentro de mim, né? Isso deve ser a unção interior, né? Que tá me mostrando, né? Que eu tô julgando, mas eu sou pior do que ele, né? E aquilo me esmoreceu, assim, na época, né? Porque eu até então eu queria que só ele melhorasse, mas também não queria ter muito compromisso com a igreja, nada, que ele melhorasse e a gente voltasse à nossa vida, né? E não foi assim que aconteceu, né? Deus teve que trabalhar muito na minha vida, né? Porque eu sempre fui mais dura do que ele, né? Eu sempre fui mais endurecida. E através, assim, da vida dele, né? Dos arranjos que Deus colocou no nosso casamento, que é isso que mais me trabalhou, né? Eu vi, assim, que eu consegui ir me voltando mais pro Senhor, né? Daí Aí a irmã também me passou o livro da Esposa em Modelação, né? E quando eu abri aquele livro para ler, eu abri e fechei, né? E guardei, eu falei, não, eu não vou ler mais isso, porque eu cresci, né? Como meu pai não era... Eu sempre cresci, meu pai dizia, não, tu não tem que depender de homem, né? Tu tem que ter a tua vida, ter a tua independência, né? Eu não criei filha para depender de homem, né? Então eu li aquilo, né? Que quando o Senhor descortina todo o propósito do casamento, ali de tudo, né? Deu lei de submissão e eu, meu Deus, que loucura, né? Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu falei, isso não existe, olha a época que a gente tá, as coisas mudaram, né? Eu sei que eu compartilhava com umas amigas que não eram assim da igreja, elas achavam mais absurdo ainda, né? Porque se a gente vai compartilhar essas coisas com a pessoa do mundo, hoje em dia eles acham que tu tá louca, né? Até que eu decidi não falar mais com ninguém assim no mundo, falava diretamente com as pessoas que estavam na igreja, né? Os meus irmãos. E quando Deus me mostrou assim que a submissão não é porque ele merece ou porque ele é santificado ou pecador, né? A submissão é por amor a Cristo, né? A gente tem que submeter ao marido por amor a Cristo. Porque se eu ficar esperando, né, uma conduta dele de perfeição, eu nunca vou me submeter, né? E isso é muito difícil hoje, né? Tem várias áreas assim hoje no caso do encargo, né, que ele tem. Foi uma batalha para mim logo que eu soube assim, porque eu em casa, né, eu não trabalho, fico em casa, e isso para mim é uma guerra, né, ter que ficar assim em casa, eu tô orando, e Deus trabalha muito assim na minha vida de ficar em casa, né, porque eu sempre tive muitos planos, né, eu quero trabalhar, ser independente, ter minha vida, e muitas vezes o que a gente quer não é o que Deus tem para nossa vida, né, daí a gente tem que se humilhar e aceitar que aquilo que Deus tem para nossa vida não é o que a gente quer, né. E a irmã Tamires deu aqui essa dica do livro A Injustiça da Parte de Deus, que fala da rejeição, né? E a gente vê como o livro Esposa em Modelação, que nem disse a irmã Tamires aqui, como trabalha na nossa vida essa questão da submissão, né? Eu acredito que para as mulheres trabalha, parece que assim é duas vezes, né? Porque é por Cristo e pelo marido, né? O homem, quando lê o Esposa em Modelação, já enxerga Cristo na hora e já sabe que, como igreja, tem que se modelar a este que é o nosso marido, né? O noivo que vem para buscar a noiva, que é a sua igreja. E nós temos que estar pronto para ele, para quando ele vier. E aí eu vejo assim que entrar nessa submissão do que aquilo que Cristo quer para nossas vidas. E aí o Cristo diz assim para a esposa, né? Olha, ou para a mulher, quer dizer, eu sou o teu marido, tem que submeter, a minha vontade é que tu submeta também ao marido natural. Aí parece que é mais pesado, irmã Tamires.
É mais pesado. E eu me lembro que eu só lia as necessidades da mulher. As necessidades do marido eu não queria saber, né? Porque eu olhava aquilo e eu achava um absurdo, né? Então eu só lia as necessidades da mulher. Para saber o que ele tem que fazer para mim. E o que eu tenho que fazer para ele aí é outra coisa. Não precisa, né? Era só o que ele precisava fazer para mim, né? E é isso, daí Deus nos quebra, né? Porque nos mostra a nossa realidade, assim, que é totalmente fora, né? De tudo. Daí as coisas acontecem na nossa vida, a gente acha que Deus é injusto, que isso não pode estar acontecendo, né? A gente se acha vítima de Deus, né? E nós não somos vítimas, nós somos ofensores, né? E é isso, Deus trabalhou muito na minha vida através desse livro. Trabalha ainda, né? Há pouco tempo teve aqui Esposa e Modelação e a minha ministração era as necessidades da mulher. Sério? Teve que ministrar sobre isso. Só as necessidades da mulher. E eu, misericórdia, Senhor, né? Mas foi isso. Então tá aí, gente. Nós estamos aqui conversando com a irmã Tamires, aqui na cidade de Porto Alegre. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos em seguida. Já, já. De Bem com o Pão.